Olá! Hoje a gente vai mergulhar em como duas das tecnologias mais impressionantes do nosso tempo, a inteligência artificial e as criptomoedas, estão se encontrando. E olha, é uma combinação que está assim mudando as regras do jogo do dinheiro de forma silenciosa, mas com um impacto gigantesco. Pois é, a grande questão é essa mesmo, né? O que surge quando a capacidade de aprendizado das máquinas se junta com a promessa de um sistema financeiro totalmente descentralizado? É isso que a gente vai entender melhor agora. Ok, mas antes de mergulhar de cabeça nessa parceria, a gente precisa entender quem são os jogadores. De um lado, a inteligência artificial e do outro, as criptomoedas. Basicamente, a gente está falando de dois conceitos bem diferentes. A IA tenta imitar a nossa inteligência para tomar decisões. Já as criptos são essa ideia de um dinheiro digital totalmente novo, super seguro e sem ninguém no meio para mandar e desmandar, tudo rodando na tecnologia blockchain. E o pulo do gato da IA é que ela não está só seguindo ordem, sabe? O poder de verdade está na capacidade dela de devorar uma quantidade absurda de dados, coisa que um ser humano jamais conseguiria, encontrar padrões que ninguém vê e, o mais importante, agir por conta própria com base nisso. Agora, do outro lado do campo, a gente tem as criptos. E aqui a palavra-chave é descentralização. É a tecnologia blockchain que garante que tudo seja seguro e transparente, sem precisar de um banco ou de um governo para dar o carimbo. Beleza. E é justamente aí, no encontro desses dois mundos, que a mágica acontece. Pensa só, a gente está juntando o cérebro da IA, que é super analítico, com a espinha dorsal do blockchain, que é toda segura e descentralizada. Essa convergência está literalmente redesenhando o futuro do dinheiro. Mas por que essa união é tão importante afinal? A resposta é simples. O mercado cripto não para. Nunca. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, um dilúvio de dados e uma volatilidade que, vamos combinar, nenhum ser humano consegue acompanhar direito. Ok, então como é que a IA entra em campo nesse jogo? Vamos dar uma olhada no que ela já está fazendo na prática. Dá para resumir o processo em 3 passos, bem simples. Primeiro, a IA engole uma montanha de dados. Depois, ela começa a achar padrões, tendências que estavam escondidas ali no meio. E por último, ela parte para a ação. Executa as ordens sozinha, com uma precisão cirúrgica. E a primeira aplicação, que é talvez a mais óbvia, é na otimização dos investimentos. Pensa num trader que trabalha 24/7, sem se cansar, sem sentir medo, sem ficar ganancioso. Imagina só, um algoritmo que não só lê todas as notícias de economia, mas que também está fuçando milhões de posts em redes sociais para sacar qual é o humor do mercado antes de decidir o que fazer. É outro nível de análise, simplesmente sobre-humano. Mas olha, não é só sobre ganhar dinheiro, não. A IA funciona quase como uma guardiã de todo esse ecossistema. Ela consegue identificar padrões de fraude, lavagem de dinheiro, tudo em tempo real. E mais, ela pode até revisar o código dos contratos inteligentes sozinha para achar falhas. Isso deixa tudo mais seguro para todo mundo. É claro que com tanto poder assim, vem uma responsabilidade gigante. Então vamos botar na balança. De um lado, os benefícios, que são incríveis, e do outro, os desafios, que a gente não pode de jeito nenhum ignorar. De um lado, as vantagens saltam aos olhos, né? Agilidade, precisão, menos erro humano, mais segurança. Só que do outro lado, os desafios são bem sérios. A gente tem os tais algoritmos caixa preta, que são um mistério, o risco de manipulação e, claro, a falta de regras claras sobre tudo isso. E esse conceito de caixa preta é super importante de entender. Basicamente, é quando o sistema de IA toma uma decisão, mas a gente, os humanos, não consegue explicar direito o porquê. E isso, claro, gera um problemão de transparência e de confiança. Mas, ó, apesar desses perrengues todos, não pensem que isso é coisa de filme de ficção científica, não. O futuro já começou. A teoria virou prática. Vamos ver como? Isso já está rolando e em larga escala. Exchanges gigantes como a Binance e a Coinbase já usam IA para farejar atividades suspeitas e proteger as contas. Empresas tipo a Chainalysis usam algoritmos super avançados para rastrear dinheiro sujo na blockchain, ajudando a combater crimes. E tem mais, existem projetos inteiros como Fetch.ai, o Fetch e o Render, que já nasceram com a IA no DNA, criando economias descentralizadas totalmente novas. Olha, essa frase resume perfeitamente o nosso momento atual. A IA não é mais um extra bacana, não. Hoje, ela é o motor que está puxando a inovação, a segurança e a eficiência em todo esse universo cripto.
E tudo isso nos leva a uma última pergunta que fica aí para a gente pensar. Conforme esses sistemas ficam mais e mais inteligentes, mais autônomos, a grande questão é: quem é que vai estar no controle do nosso futuro financeiro de verdade? É uma reflexão bem poderosa para a gente fechar essa análise de hoje.